A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui para poder falar um pouquinho da palavra do Senhor e compartilhar, né? O entendimento que eu tive, que é o conhecimento que eu tive, que é graças a Deus, graças ao Espírito Santo. E espero que a gente consiga entender. E se a gente entender da mesma forma, ótimo. Se a gente não entender da mesma forma, a gente pode conversar e tentar chegar a um. Não existe a Bíblia é bom a gente entender o seguinte: como o Senhor, a palavra do Senhor é uma palavra viva que traz entendimento para momentos, em qualquer momento que a gente esteja vivendo. Às vezes você vai ler aquele mesmo texto que eu estou lendo agora e você vai ter um outro entendimento porque para a sua vida se aplica daquela forma. Então, não fica se apegando a não, eu não entendi desse jeito, mas então é comigo que tá errado. Não se apega a isso não. Às vezes você não vai entender do mesmo jeito que eu entendi. Claro, você não vai ficar totalmente desvirtuado do entendimento. Mas você vai ver uma outra perspectiva para o momento que você tá, da sua vida, entendeu? Então, fica tranquilo e vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite, estamos juntos. Por mais esse momento que nós podemos compartilhar, Senhor, da Tua Palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, ser presente em nossas vidas, ser presente, Senhor, nesse momento. Toma o primeiro lugar, Senhor. Em nome de Jesus, não deixe que o homem, Senhor, venha assumir lugar nenhum. Não deixe que o homem, Senhor, venha querer tomar o seu primeiro lugar. Mas Teu, Senhor, é o reino, Teu é o poder, Tu é toda a glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz o Teu Espírito Santo, Senhor, para que Ele venha nos conduzir com entendimento e nos trazendo sabedoria da Tua Palavra, sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje está lá em Salmos 139. Salmos 139. E em Salmos 139, eu vou ler o salmo completo, porque é um salmo muito bonito. Gente, eu vou falar, eu nunca fui muito de salmos não, mas e já é o terceiro domingo, se eu não me engano, que eu tô pegando salmos. E eu tô me amarrando nesse negócio, gente, eu tô gostando. Então, vamos ao Salmo 139 e vamos ler o salmo. Ele é pequeno, só tem 24 versículos. Então dá para matar rapidinho. E é maneiro a gente entender porque o final aqui do texto do dia, ele é um final de conclusão, mas ele é a conclusão de uma coisa muito maior e, cara, maravilhosa. Então vamos lá. Versículo 1, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já me conheces inteiramente. Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e estão além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Versículo 7. Para onde poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão, que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demais para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas.
disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu o contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios. Versículo 19. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão rebelando-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Versículo 22, a conclusão. Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, vamos orar por esse texto. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse texto que o Senhor nos permite ler, por mais esse momento que podemos agradecer ao Senhor só em ler essa palavra, Pai. Muito obrigado pela palavra que o Senhor tem liberado o coração do nosso pastor, Senhor. Por ter liberado, Senhor, esses textos que têm alimentado a nossa alma, alimentado o nosso espírito e engrandecido o seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Agora continua agindo em nós, Senhor. Nesse momento que nós vamos analisar um pouco, estudar um pouco da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, esse texto foi um texto que eu enquanto estava estudando, algumas coisas que eu traz até uma certa emoção, porque você vai vendo e analisar, aí, no sentido de uma análise, é muito bonito o que Davi diz a respeito do Senhor e como ele traz. Poxa, como é que são as coisas? Deus traz um entendimento para cada um de uma forma que, como Davi escreve isso aqui, você vê que é um nível de intimidade muito grande, ele consegue fazer, e é aí que é o ponto que eu estava querendo falar com vocês, do porquê que eu estava falando, quero chegar nesses dois últimos versículos que são o texto do dia, só depois que eu fizer esse estudo com vocês do Salmo completo. Ele traz para a gente 3 características que são do Senhor, e aí essas 3 características ficam bem destacadas em cada trecho, e ele faz separadinho dentro desses textos. E ele coloca o Deus como onisciente, um Deus como onipresente e um Deus como onipotente. Um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que tem todo o poder e um Deus que está em todo lugar. Cara, que doideira! E aqui tem esse destaque em cada trechinho que a gente vai ler aqui agora. Você vai ver assim, cara, pior que é isso mesmo. Davi, quando escreve, e é aí que eu fico pensando, cara, como é que o Espírito Santo era coisa de doido, rapaz. Trazer esse entendimento há muito tempo atrás. Para esse homem, que você fala assim, cara, quando você lê, você vê assim, rapaz, pior que é mesmo. E vamos lá. Vamos logo no versículo 1, ele fala assim, Senhor, tu sondas os meus... e aqui ele está falando do... Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso. Cara, é uma coisa que para ele, olha só, chegou esse conhecimento ao coração dele
E ele, mesmo chegando a esse conhecimento do coração de Davi, ele fala assim, cara, isso é muito grande para mim. Eu não consigo entender aonde isso pode chegar. Um Deus que me conhece por inteiro, que ele sabe o que eu estou pensando. Um Deus... E aí, você vê nesse sentido, um Deus que conhece todos os nossos pensamentos, conhece a hora que eu penso em descansar, a hora que eu levanto, ele sabe de tudo, e ele tem ciência de todos os meus desejos. E aí, no meu coração, eu tento esconder isso dele, tento esconder desejos que estão dentro do meu coração, e esse é o ponto, a gente não consegue mostrar para o Senhor, dar ao Senhor enganação nenhuma. Nesse primeiro momento aqui, Davi está mostrando que o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, é impossível que nós em qualquer momento possamos trazer assim, não, meu Senhor, não foi o que eu quis dizer, não. Não existe fingimento, não existe enganação para esse Deus que é o nosso Deus e que Davi mostra para a gente no primeiro trecho aqui. É uma loucura você pensar e que esse homem já consegue entender. E aí, não por isso, não por um Senhor que conhece todas as coisas, nós não podemos nos abrir para Ele, como dizendo, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe o que tem no meu coração. Não, pelo contrário. O Senhor, sabendo do que tem no seu coração, Ele quer que você se abra para Ele. E esse Senhor, Ele quer que você constantemente converse com Ele. Quando o Senhor entrega Jesus na cruz, é para renovar, para que essa nova aliança exista entre nós e Deus, através de Jesus, para que nós possamos ter um livre caminho, que é o próprio Jesus, para Deus, que é o quê? Pedir ao Senhor sobre as coisas que eu tenho desejo, as coisas que eu tenho planos. Senhor, mas Ele não sabe meus planos? Ele não sabe o meu coração? Sabe, mas Ele quer conhecer, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer criar essa intimidade de quando você pede, Ele te escuta e faz o que você tem, o seu desejo do seu coração. Ou que quando você pede ao Senhor e o Senhor entende que aquilo não é bom para você, você cria essa relação de intimidade onde Ele te dá a resposta no seu coração de você falar assim, o Senhor não está me confirmando isso. Essa relação de intimidade é a relação que o Senhor quer criar conosco. E é isso que o Senhor está dizendo aqui, quando Ele diz assim, Ele conhece os meus pensamentos, Ele sabe o meu andar, Ele sabe quando eu preciso descansar, Ele sabe das palavras antes que elas venham à minha língua. Ele já sabe o que vai sair. Isso é que Davi está dizendo aqui, ele sabe, mas mesmo assim, Davi expõe isso. Mas Senhor, se o Senhor sabe, eu não preciso falar, pelo contrário, Ele sabe, então Ele sabe do meu coração, então fale o que está dentro do seu coração. Ele sabia os desejos do coração de todos. Quando Cristo Jesus vem à Terra, Jesus sabe as pessoas que estão agindo contra Ele, das pessoas que estão agindo com falsidade, com mentira. Mas mesmo assim, e Jesus, quais pessoas que agiam de falsidade? Jesus chamava de hipócrita, mentiroso. Mentiroso eu não lembro dele falar, mas ele chamava de hipócrita. Falava dos fariseus que davam coisas para que as pessoas que serviam a Deus na época fizessem, era mais pesado do que as coisas que eles não podiam nem carregar. Dizendo assim, você tem que cumprir a regra de andar de joelho, subir as escadas de tal, subindo de joelho, e tem que fazer, e pagar a promessa tal. E os fariseus não faziam nada disso. Então, assim, pessoas que não podiam nem fazer. As pessoas faziam coisas prestavam-se a coisas que os fariseus diziam para fazer, mas que eles mesmos, os fariseus, nem faziam. E o Senhor chamava aquilo de hipocrisia. Cara, você nem faz isso, cara. Porque o Senhor sabia
tinha conhecimento, ele tinha a ciência daquela situação. E não é diferente hoje. Eles têm ciência dos desejos, das vontades, dos vacilos que nós damos. Então, quando você está diante do Senhor, não adianta você falar: Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dia que eu tive, e esquecer dos pecados que você cometeu. É o momento de você colocar diante de Deus, sabendo que o Senhor sabe de todos os pecados que você cometeu. Senhor, me perdoa pelos vacilos que eu dei. Senhor, porque eu olhei daquela forma, porque eu fiz aquela coisa, porque eu falei aquilo. Não adianta tentar fazer, dar uma de... vou deixar passar desapercebido. Pelo contrário, o Senhor sabe de todas as coisas, como diz aqui. E aí, versículo 7, ele vai assim, ó. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás. Aqui ele está falando o seguinte: o Senhor é presente em tudo, em todo momento. O Senhor está em todo lugar, em qualquer coisa que você precisa, em qualquer lugar que você acha assim, não, Senhor, eu preciso me esconder. E aí você pensa que quando o Senhor fala com Adão, onde tu estás? Ele não está falando com Adão, porque não sabe onde Adão está. O Senhor sabe de todas as coisas, está em todo lugar. Vai perguntar para Adão onde ele está? Ele está deixando para ele a chance de falar assim: rapaz, que doideira que eu estou fazendo, que maluquice, que trouxa, que bobo. Que isso, cara? Como é que eu posso fazer uma coisa boba dessa, de querer me esconder do Senhor? Até porque, preste atenção, o que a gente entende que foi a vida de Adão. Adão fala que Deus aparecia toda virada do dia. Toda virada do dia ele aparecia. Mas Adão não estava vivendo aquele... E ele aparecia a Adão mesmo antes de Eva, todos os dias. É isso que ele está falando. Deus aparecia todos os dias a Adão. Então fazia sentido. E Adão andava por todos os lugares, dando nomes aos animais, dando nomes a tudo, dando nome a todos. Então, andar em todos os lugares, tem animais que não estavam... tem animais que são especificamente do Polo Sul. Que são animais de neve, animais de lugares frios. São animais específicos. Que você não vai encontrar em todo lugar. Então, para dar nome àqueles animais, creio eu que Adão teve que caminhar até lá. Aí eu estou falando... Porque qual era... existia uma necessidade de Deus. Não, tem que ser feito hoje, Adão? Não. Então, é uma caminhada, sempre dão. E aí, você parar a pensar, se Adão era encontrado pelo Senhor todos os dias o Senhor sabia onde Adão estava. Então, não fazia sentido essa pergunta de Adão, o Senhor perguntar, mas o Senhor estava deixando na mão de Adão aquela questão de: Adão, onde você está, Senhor? Vacilei, tô até com vergonha. É aquela coisa automática de assumir o erro, como eu estou falando aqui, de ser pela onisciência do Senhor e saber de todas as coisas. Não adiantaria tentar se esconder. Ou, pela onipresença do Senhor, ele sabia de todos os lugares onde podia estar. Então, quando ele pergunta onde você está, onde tu estás, era aquele momento de Adão: Senhor, olha só, vacilei, estou com vergonha, estou me escondendo por isso. E não porque Deus precisava saber, ou que ele se levantasse: eu tô aqui, Senhor, pô, não percebeu aqui não? Não, para Deus não existe brincadeira de pique se esconde. E aqui, Davi aponta, do versículo 7 ao versículo 2, um Deus que é onipresente, que está em todo lugar. Que mesmo na escuridão, não existe escuridão para o Senhor. Que para Ele não existe momento... Uma noite tão escura como nós, como homens, vamos esperar a noite chegar para a gente fazer isso, para montar essa emboscada. Vamos esperar a viração do dia para que a gente, nesse momento, a gente não faça as coisas, a gente possa fazer as coisas escondidas. Não existe um quarto tão bem trancado que o Senhor não esteja.
Não existe uma caverna tão escura que o Senhor não possa te ver. Não existe, não existe. E é por isso que Davi fala isso. Não faz sentido você pensar em momento algum que você está sozinho, porque o Senhor está sempre presente. E você pode estar... Aí eu estou fazendo uma análise, uma coisa errada, mas agora eu estou falando de uma análise onde vocês têm que se sentir sempre com a presença do Senhor. Entenda, o Senhor está sempre presente na sua vida em qualquer momento e a qualquer instante. Entenda que em todo momento o Senhor está contigo, em todo momento Ele se faz presente. Meus irmãos, só para fazer somar uma coisa ao nosso entendimento, vai lá em Isaías 40. Isaías 40, versículo 26. Olha lá. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, e quais ele chama pelo nome. Ele chama estrelas pelo nome. O nível de cuidado que o Senhor tem. Ele chama estrelas pelo nome. Meus irmãos, para você ter noção, essas estrelas que a gente vê hoje, que os cientistas apontam, essas estrelas, todas essas estrelas dão nome, são estrelas apagadas. Que tem estrelas que a luz dela continua vindo para cá, porque ela está num caminho constante e você continua vendo. Mas que já são estrelas que já sumiram. As estrelas que nós estamos vendo, essas estrelas que estão ali, você está olhando aqui, olho nu. São estrelas que já nem existem mais. Que loucura! E é essas estrelas que você está dizendo aqui, que ele está apontando aqui, são estrelas que você não vê, mas que o Senhor deu nome a cada uma. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder. Nem uma só venha a faltar. Olha que loucura. Vamos lá. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Aí eu peguei uma outra versão, que é na NVI. Por que você reclama, ó Jacó, e por que te queixa, ó Israel? O Senhor, aí o que o povo fala? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Olha a situação. Aí versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica forças do que não tem vigor. Senhor do céu, olha esse nível de Deus que ele está falando. Esse é o nível de Deus que a gente está aqui falando dentro de Salmos também. E que a gente vai apontar nessa terceira parte, que é quando a gente fala de um Deus todo-poderoso. E aí é um Deus também que está presente em todo momento, quando a gente apontou nesse texto agora que a gente acabou de ler. Voltando lá em Salmos 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser. E, meus irmãos, olha só que coisa impressionante. A gente está falando de um Deus que criou todas as coisas, criou os céus e a terra, que tem poder, que separou noite e dia, separou os mares e criou terra seca. Um Deus que é muito poderoso, cheio de força. E agora, para comprovar essa força, o salmista fala a respeito de uma criação que o Senhor fala que é muito boa. Que o Senhor fala em Gênesis, essa criação é muito boa. Qual criação que o Senhor aponta como muito boa? Senhor, tu criaste o meu íntimo, e meu ser o teceste no ventre da minha mãe. Meus irmãos,
Ele está falando assim, cara, eu sou muito complexo e o Senhor me criou. A complexidade de criar tendões, de fazer células se unirem e de fazer com que os órgãos trabalhassem numa forma tão correta, onde cada um recebe uma coisa de da outra e distribui, e recebe o ar por um lado e se libera por outro. Isso é uma coisa de muito poder. E essa criação que o Senhor chama de muito bom sou eu. Senhor, tu criaste o meu íntimo. Incrível! Olha como o Senhor tem poder para criar coisas que a gente não consegue analisar, não consegue. Que a gente não consegue criar coisas assim. O Senhor teceste coisas que o Senhor foi tecendo no ventre da minha mãe. Eu te louvo, Senhor, porque fizeste de modo especial e admirável coisas que as pessoas ficam analisando. Cara, como é que ele fez isso? As tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza, porque eu não consigo entender. Pessoal, com toda a medicina, as pessoas não conseguem dar vida a outra. As pessoas não criam um coração artificial. As pessoas não criam, não dá. Isso é uma coisa impossível. Não, mas hoje a gente consegue criar braços mecânicos, a gente consegue criar, mas não tem sensibilidade. Como fazer com que aquilo tenha sensibilidade? Isso só na criação, naquela forma, naquilo que o Senhor criava, que Ele conseguiu dar. E demonstra tanto poder que quando o Senhor Jesus fazia com que um braço mirrado voltasse e as pessoas voltassem a andar, aquilo era impressionante demais, porque aquilo ali era uma coisa que você sabia que só Deus podia dar. Um cego de nascença, como está escrito na palavra do Senhor, que volta a enxergar. Pô, a gente sabe que cegos de nascença não voltam a enxergar. E é porque é impossível pra gente como homem. Um cego volta a enxergar. Um mudo volta a falar. Um mudo falar. Não é o cego. No cego de nascença não é voltar a enxergar. Ele não enxergava. E enxergar do zero e partir pra dentro. E você fala assim, que isso, cara? Isso é impossível. E isso para nós, como homens, é uma coisa que você fica assim, meu Deus, o salmista está falando. Tuas obras são maravilhosas, porque isso aqui não é possível para mim. Versículo 15, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. O Senhor tinha ciência e sabia o que estava sendo formado no ventre da sua mãe. Quando os seus ossos começaram a se formar, ele ficava ali, ó. Tá ficando direitinho, é isso aí. É assim que eu quero. Os teus olhos viram os meus embriões. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Antes dos meus dias, quando eu tiver lá 70 anos, e aí, chutando lá, 70 anos, o Senhor já escreveu eles. E aí quando eu falei no culto passado, falando que o Senhor te escolhe não pelo que você está agora, mas pelo que Ele sabe que você será. É porque Ele sabe. Porque Ele já tem escrito. Tá aqui, ó. Eu sei como é que Ele vai ser lá. E aí por isso que eu falei de como Ele escolheu o Gideão, que estava malhando trigo no lagar, e falou que ele era corajoso, mesmo estando num momento de medo. Falando de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que era um menino ainda no momento da escolha. Mas ele sabia o homem que ele se tornaria. Meus irmãos, isso é muito forte para nós. Um Deus que sabe a sua história do início ao fim. Por quê? Porque Ele tem ciência de tudo.
Um Deus que escolhe, e aí voltando, um Deus que escolhe Paulo, um perseguidor da igreja, falando que ele tinha muitas obras para fazer na mão dele. Um homem que ainda não estava nem convertido, que estava aqui no momento de conversão, ele vai fazer muito pelo reino. Trouxe conversão, exatamente isso. Por isso nós estamos aqui. Meus irmãos, isso é muito forte. Versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Grande é a soma deles. Se eu os contasse, serão mais do que os grãos de areia. E se eu tivesse de contá-los, e se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Meus irmãos, é coisa de maluco. Esse cara tá falando desse poder que ele tem quando ele fala dele mesmo. Então, eu não vou nem abrir muito. Não vou nem abrir a questão com criação de céu, criação de terra e mar, separação de terra e mar, criação de estrelas. Não quero nem entrar nesse assunto, porque se eu entrar nesse assunto, eu fico maluco. Eu vou falar das coisas mínimas, da criação que eu tenho mais conhecimento, que sou eu, que eu não consigo nem me sondar, não consigo nem me analisar. Como ele dá vida a uma célula, como é que ele faz isso? Como é que ele cria isso? Como é que se forma a pele? Como é que a pele se forma? Como é que esses conjuntinhos aqui vai se formando, somando, se forma? Meu Deus, é muito poder que faz que isso se una. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mas, meus irmãos, atenção. E aí, ele mostra, no versículo 19... que como Deus sabe de todas as coisas, como ele tem ciência de tudo isso, a partir do versículo 19, ele fala para que Deus haja com teu poder, com toda a tua força e com toda a sua sabedoria, onipotência, onipresença e onisciência, com tudo aquilo que ele tem, haja sobre os maus. E ele fala, haja contra esses assassinos, haja contra esses ímpios. Senhor, eu odeio essas pessoas implacáveis. Eu tenho ódio implacável dessas pessoas que falam mal de ti. Senhor, eu não consigo conviver com esse tipo de pessoa. As pessoas que se rebelam. As pessoas que falam mal de ti, Senhor. Eu não consigo. Então, Senhor, afaste essas pessoas de mim. Afaste esses assassinos de mim. Senhor, quem dera o Senhor matasse os ímpios. Olha, o livro de Davi, quando ele diz, Senhor, quem dera esse monte de ímpio morresse. Porque eles falam mal de ti, Senhor. E vão e se rebelam contra ti. E aí, versículo 21, ele fala assim, acaso não odeio os que odeiam ao Senhor e não detesto os que se revoltam contra ti? Acaso eu não faço isso? Acaso eu não sou assim, Senhor? Tenho por eles ódio implacável. Eu considero inimigos meus. Não, falou mal do Senhor. E esse Davi era isso mesmo. Ele foi feroz contra Golias. Foi feroz, porque ele... Isso, cara, esse cara tá se levantando contra o Deus vivo. Não, você é maluco, cara? Tá indo contra Deus. Não, cara, ele pode falar mal de mim, mas contra Deus não. O meu Salvador, aquele que me guia para os caminhos, para águas tranquilas, como ele mesmo fala nos Salmos, aquele que cuida de mim, tá louco? Um Deus que sonda o meu interior, um Deus que conhece meus pensamentos, como está falando aqui no livro de Salmos, nesse livro, no capítulo 139. Como é que eu posso deixar isso, cara? Eu tenho ódio para esse cara. Mas, meus irmãos, atenção. Num momento final, que é esses dois últimos versículos, ele fala assim,
ele leva em consideração que ele também pode ter esses atos falhos. Por isso que eu fico pensando como era a sabedoria que o Senhor dava para Davi até nas escritas. Porque, poxa, é uma coisa de maluco você analisar esse texto, separando trecho por trecho, e você fala assim, cara, esse homem era doido, cara, porque era muita sabedoria que o Senhor estava dando para ele nessa escrita. Porque aqui nesse final, é um final onde ele faz a autoanálise. E ele vê assim, cara, eu posso não ser tão bom assim também, não. Caramba, se eu for analisar o que eu sou, eu também sou falho. E aí, quem tem que me analisar não sou eu, mas é o Senhor. E aí ele diz aqui no versículo 23, Senhor, sonda-me. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta algo que ofenda. Vê se em minha conduta há algo que ofenda ou te ofenda. E dirige-me pelo caminho eterno. Atenção que ele está falando aqui. Quando ele fala no versículo 19. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos, porque falam mal de ti com maldade. E ele vê assim, cara, será que eu tenho uma conduta semelhante a esses caras? Será que eu ajo dessa forma também? Eu não sei. Porque às vezes, cara, e por isso que uma coisa que a gente tem que fazer, uma autoanálise, pedir para que o Senhor faça essa análise em nós, sem julgamento do meu próximo. Por isso que a gente tem que pegar a Bíblia e trazer isso para nós, e não por isso eu estou falando para nós, não estou falando de vocês, estou falando de mim também. E aí eu tenho que fazer uma análise do que eu tenho feito e pensar assim, cara, eu estou falhando nisso. Eu também estou errando nisso. Senhor, eu posso estar falando para ele que o Senhor mate os ímpios, mas eu também estou agindo da mesma forma. Só que eu acho que quando eu estou no oculto no meu quarto fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo as claras, o fato das pessoas não saberem, isso me deixa como um santo. Não, eu sou ungido do Senhor. Mas no meu quarto eu falo, eu tanto quanto eles, não, eles fazem as claras. No meu quarto, na minha casa, as pessoas não me vêm xingando. Mas as pessoas, como as pessoas estão fazendo as claras lá fora, aí eu me acho no direito de julgá-las. Quando o Senhor te vê no oculto e no mais profundo da escuridão, não tem escuridão para ele. E aí Davi entende isso e fala isso no final. Senhor, vê o meu interior, olha o que eu estou fazendo, sonda-me, porque o Senhor conhece o meu coração. Porque não adianta eu ficar falando isso aqui da boca para fora e o Senhor chega assim, ó, no seu coração não está dizendo isso não, meu amigo. E quando o salmista diz no versículo 24, Senhor, vê se há em mim uma conduta vem se em minha conduta há algo que ofenda. Porque, Senhor, pode ter alguma coisa que eu sei que às vezes eu até posso fazer dessa forma, eu finjo que não estou fazendo, mas, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Então eu te peço, Senhor, me dirige para o caminho eterno, para o caminho da salvação. Porque não adianta eu ficar fingindo que sou uma coisa e sou outra. Mas o Senhor, como conhece o meu interior, só o Senhor pode me guiar no caminho da salvação. Só o Senhor pode me guiar no caminho que leva até Cristo e que, levando até Cristo, me leva até o Senhor. Meus irmãos, esses dois últimos versículos, que são os versículos do dia de hoje, e que a gente vê como tema do dia, Senhor, examina a minha vida, são a conclusão de todo um entendimento de onipotência de Deus, onisciência
e onipresença. Um Deus que está presente em todo lugar, um Deus que tem todo o poder e que tem todo o conhecimento. E aí, como conclusão, Senhor, se o Senhor sabe de todas as coisas, se o Senhor está presente em todos os momentos, e se o Senhor é detentor de todo o poder, o Senhor, eu não consigo fazer nada se o Senhor não fizer uma análise em mim, não me sondar. Não consigo fazer nada se o Senhor não me puser no caminho que me leva até a salvação. Meus irmãos, essa palavra é para mim e para você que já somos convertidos, e é uma palavra que serve para qualquer pessoa que busca o Senhor, para que ela entenda que o Senhor é o único caminho à salvação e que só o Senhor pode te trazer, tirar do lamaçal e te trazer uma nova vida. E essa nova vida está a um sim, a um pedido de salvação, a um pedido de perdão. Meus irmãos, entendam isso. O Senhor está sempre aqui, disposto a nos receber. Então nós temos que estar aqui, ó. Senhor, estou pronto para receber o Senhor no meu coração. Olha o que o salmista diz, meu Senhor, eu posso estar dentro desse mesmo erro que eu estou apontando aqui. Então eu não estou isento. Eu não estou isento desses erros. Então, Senhor, por favor, sonda o meu coração e me coloca no caminho. E é isso que eu peço ao Senhor para a nossa vida hoje. Senhor, sonda o meu coração. Sonda os nossos corações, Senhor. Me põe no caminho correto. Me põe no caminho que leva à salvação. Amém, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, texto muito bom. Texto muito bom. Espero realmente que vocês tenham... que a gente tenha conseguido entender. Se você não entendeu dessa forma, comenta, fala alguma coisa que a gente vai tentando. Mas, cara, um texto maravilhoso que a gente analisando dessa forma, a gente chega a um entendimento maravilhoso do que o Deus tem de planos para nós, de todo o poder que Ele tem, e de que a gente não consegue engambelar Ele em nada, trazer nenhuma coisa nova. Não existe coisa nova diante de Deus. Um Deus que já sabe até o nosso futuro. Não existem coisas novas, como o salmista está dizendo. Então, deixa na mão de Deus as informações, fala para Ele. Assim como Jesus colocou diante de Deus, até a vontade de não ir para a cruz. Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. O Senhor, ele aponta isso para o Senhor, para Deus. Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia, cara, é muita dor que ele vai sofrer. Mas deixar diante de Deus é importante, ele quer intimidade. Ele entrega Jesus na cruz porque ele quer essa aliança de intimidade conosco. Então volte ao Senhor, traga esse momento, traz para Ele. Não existem pecados que não possam ser perdoados. Você não falhou tanto que você não possa ser perdoado, meu irmão. Você não errou tanto que você não consiga ser perdoado. Não existe isso. Amém? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos juntos. Pai, honra o Teu nome, Senhor, na vida de cada um que esteve aqui nessa palavra, escutando essa palavra, Pai. Muito obrigado, Pai. Tem misericórdia de nós. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, Pai. Lava nossas vestes, Senhor. Em nome de Jesus, lava nossas vestes no sangue do Cordeiro. Pai, queremos mais da Tua presença, queremos mais do Teu fogo em nossas vidas, mais da Sua santidade em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dá força para essa semana. Unge, Senhor, nossa cabeça com Teu óleo, em nome de Jesus. Se conosco, nós precisamos da Tua presença. Pai, aqueles que querem converter, Senhor, só entregar sua vida ao Senhor nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida, Pai. E aceita-os, Pai, como seus filhos, Senhor, seus filhos amados. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, tenham uma ótima semana. Que o Senhor consiga trazer ao coração de vocês mais entendimento do que a gente leu hoje. Em nome de Jesus. Amém?
Fica com Deus, a paz.